Dados da Fundação Abrinq revelam que 23% das crianças e adolescentes do Brasil vivem em situação de pobreza e extrema pobreza no país. Isso pode provocar consequências para o desenvolvimento infanto-juvenil. Entenda na entrevista de Silvana Monteiro com a juíza de Direito da Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Ribeirão das Neves. Bem, doutora Lívia Borba, em que medida a criança e o adolescente que vivem em situação de extrema pobreza, sem ter acesso a serviços básicos, como saúde e educação, têm o seu desenvolvimento social prejudicado? Certo. O relatório da Abrinq, ele traz um dado alarmante. 40% das crianças e adolescentes até 14 anos vivem em situação de pobreza, ou seja, vivem em uma família que tem a renda per capita inferior a meio salário mínimo. Mas a pobreza não é só a renda, ela diz respeito ao acesso à educação, à saúde, ao saneamento e certamente irá prejudicar o desenvolvimento desses adolescentes. Certo. Mais de 2 milhões de crianças e adolescentes vivem em situação de trabalho, né? O que esse dado demonstra na opinião da senhora? Demonstra que a criança e o adolescente que estão trabalhando perdem a oportunidade de serem crianças e adolescentes. Eles estão certamente fora da escola, eles perdem a oportunidade de brincar e isso irá impactar também no desenvolvimento dessas pessoas. Certo. O relatório também trata sobre a violência, né? Existe um dado que aponta que cerca de 18% dos homicídios foram cometidos contra pessoas com idade menor que 19 anos, né? Como proteger aí essa população? Um dado interessante é que a violência está relacionada com os indicadores que foram trazidos pelo relatório. Então, aquela criança que está fora da escola, que vive numa casa que não tem um saneamento básico, que vive numa rua escura, ela está mais exposta à violência do que aquelas outras crianças que têm os direitos protegidos. Certo. A senhora percebe aí se existe alguma política pública sendo realizada, né? E qual é a opinião da senhora para que haja mudança nesse cenário? Infelizmente, os avanços em políticas públicas foram pequenos. O relatório demonstra isso fazendo um comparativo com o ano passado. E o caminho realmente é o investimento em educação, principalmente. É o indicador que eu reputo o mais importante. Muito obrigada.